Menina de 15 anos grávida, identidade do o pai da criança o faz a mãe enlouquecer. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Laura, leve as roupas para o terraço para eu terminar de estendê-las, querida, chamou Beatriz do quarto. Sim, mãe, respondeu Laura, sua voz clara como sempre. Beatriz sorriu, os olhos passando pelas roupas ainda restantes na máquina de lavar. Um moletom cinza caiu da pilha de roupas molhadas. Ela o pegou, verificando cada bolso como de costume, para não deixar passar nada que pudesse se estragar. Sua mão parou ao tocar um papel ligeiramente úmido. Um momento de estranheza. Beatriz o puxou. Era uma folha de ultrassom em preto e branco, a tinta um pouco borrada, mas ainda legível. Embrião, 13 semanas e 4 dias. Nome da paciente, Laura Garcia. O corpo de Beatriz ficou paralisado. A respiração presa. Ela olhou fixamente para o nome, o coração batendo descompassado no peito. Não pode ser, murmurou. Deve ser um engano e talvez alguém com o mesmo nome. Sua mão tremia, o papel caiu no chão. Nesse momento, Laura entrou na cozinha, o cabelo preso, segurando uma pilha de toalhas que a mãe havia dobrado. Mãe? O que houve? Laura perguntou, franzindo a testa preocupada. Beatriz levantou a cabeça, os olhos cheios de confusão, a voz rouca, Laura, o que é isso? Ela levantou a folha de ultrassom, a mão ainda trêmula. Laura ficou paralisada como se tivesse levado um tapa. Mãe, a voz dela diminuiu. Eu. Responda-me. Beatriz gritou, pela primeira vez na vida levantando a voz para a filha. Laura colocou as toalhas na cadeira, o rosto pálido. Me desculpe. Isso é verdade? Laura, estou perguntando, é verdade que você está grávida? Laura abaixou a cabeça. Uma lágrima silenciosa caiu. Mãe, me desculpe. Eu estou grávida. A cozinha ficou assustadoramente silenciosa. O som dos carros na rua, o canto dos pássaros, tudo parecia ter sido sugado para um vazio. Beatriz ficou ali, os braços caídos, o coração despedaçado. O calor da manhã transformou-se em uma tempestade que levou embora toda a paz. Após um momento de silêncio, Beatriz puxou uma cadeira e sentou-se em frente à filha. Sua voz tentando manter a calma, Laura, diga-me. Quem é? Laura não respondeu. Ela ainda olhava para o chão, as mãos apertadas. Laura, isso não é algo que pode ser silenciado. Você tem apenas 15 anos. Quem fez isso com você? Laura balançou a cabeça. Eu não posso dizer. Beatriz bateu a mão na mesa e não pode dizer? Você sabe o quão sério isso é. Se você não falar, eu não posso protegê-la. As lágrimas de Laura caíram, ela começou a chorar, como uma criança encurralada. Eu tenho medo e que você me odeie. Que não me ame mais. Beatriz cobriu o rosto, quase enlouquecendo de preocupação e raiva. Laura, eu te amo mais do que qualquer coisa. Mas você precisa me dizer. Quem fez isso com você? Silêncio. Então Laura levantou-se, tremendo, foi até a escrivaninha. Ela abriu a gaveta, pegou um pedaço de papel, escreveu algo. Quando voltou, colocou o papel na mesa. Apenas um nome. Daniel. Beatriz franziu a testa. Daniel quem? Laura não disse nada. Beatriz pegou o papel, leu repetidamente. Então, como um raio, ela recuou um passo, chocada. Não, e não pode ser. Daniel, seu cunhado, marido de Clara, sua irmã com quem sempre foi próxima. O homem que sempre sorria educadamente, que trazia doces sempre que visitava. Aquele que frequentemente levava Laura para passear, às vezes a levava para a escola quando Beatriz estava ocupada. Beatriz sentiu o corpo gelar. Você está dizendo, e é o tio Daniel? Laura apenas assentiu, incapaz de falar. Laura, você tem certeza? Não pode haver um engano? Talvez, e alguém mais?
Não, mãe. Laura chorava. Foi ele. Foi o tio Daniel. Na mente de Beatriz surgiram lembranças que ela havia ignorado. Daniel havia sugerido levar Laura para um passeio com sua filha Inês e amigos. Beatriz lembrava-se de Laura sorrindo constrangida quando ele mencionava a viagem só dos dois. E aquelas vezes em que ele acariciava o cabelo de Laura por tempo demais, ou o olhar estranho que lançava para ela. Mas Beatriz, como muitos, pensava, impossível. Daniel é um homem bom. Mãe, Laura disse baixinho, a voz embargada. Ele disse, e que se eu contasse e você perderia o emprego, eu seria levada para um abrigo. Ele jurou que você nunca mais me veria. Beatriz não podia acreditar no que ouvia. Ele ameaçou você assim? Laura sentiu, as lágrimas não paravam de cair. Eu estava com medo e não sabia o que fazer. Só queria esquecer. Mas agora, e não posso mais esconder. Beatriz levantou-se, abraçou a filha. Pela primeira vez em meses, percebeu que sua filha vivia em um inferno sem que ela soubesse. A dor, a culpa e a raiva se entrelaçavam, despedaçando Beatriz. Estou aqui agora. Não deixarei ninguém te machucar. Seja quem for. Não perdoarei. Nos olhos de Beatriz, uma chama começou a arder. Ela não era mais a mulher gentil da escola. Não era mais a mãe solteira resignada. Ela estava se tornando uma mãe disposta a enfrentar o mundo para proteger sua filha. O pequeno apartamento tornou-se sufocante como uma prisão. Após Laura ir para o quarto e fechar a porta, Beatriz ficou sentada na cozinha, o papel com o nome Daniel ainda sobre a mesa, como uma faca cravada em seu coração. Não pode ser, murmurou. Ela pegou o telefone, discou o número de Clara. Beatriz. Aconteceu algo? A voz de Clara alegre como sempre. Beatriz engoliu seco. Clara, e seu marido? Daniel, e ele tem estado em casa nos últimos dias? Clara riu levemente. Claro, ele está em casa o tempo todo. Tirou alguns dias de folga, disse que precisava descansar. Por quê? Nada e nada. Beatriz desligou, a voz trêmula. Ela levantou-se, foi até o quarto de Laura. A menina estava encolhida na cama, abraçando um travesseiro. Laura, preciso saber de tudo. Do começo ao fim. Se não puder falar, escreva. Laura sentou-se, os olhos inchados, assentiu. Ela pegou um caderno na escrivaninha, escreveu linha por linha. A primeira vez foi em junho. Naquele dia, você foi à reunião de pais na escola. O tio Daniel me disse para esperar na casa dele. Disse que Inês estava na aula de arte, e a tia Clara no trabalho. Ele me deu suco de laranja. Depois, e fiquei com muito sono. Beatriz leu, as mãos tremendo. Quando acordei, e minha roupa estava molhada. Não entendi. Ele disse que tive um sonho molhado, depois me levou para casa. Desde então, ele sempre mandava mensagens, me chamava para ir à casa dele. Cada vez, ele trancava a porta. Uma vez, ele me ameaçou, se contar, sua mãe perderá o emprego. Vão te levar para um abrigo. Ele também disse, e que você foi uma aluna problemática, ninguém acreditaria em você. Eu estava com medo, e muito medo. Beatriz colocou a mão no peito, ofegante. Seu coração parecia apertado. Cada linha escrita pela filha era uma lâmina cortando sua carne. Laura, e você não tem culpa. A culpa é toda dele. Ele, e não é humano, disse ela, emocionada, abraçando a filha. Laura sussurrou, mãe, não me abandone. Nunca. Beatriz apertou o abraço. Eu prometo. Na manhã seguinte, Beatriz foi até a casa de Clara. A casa de 2 andares ficava em um bairro tranquilo, com uma treliça de flores roxas na frente. Clara estava regando as plantas, viu a irmã e exclamou alegremente: Você veio me visitar de surpresa? Beatriz tentou manter a calma, sem rodeios. Clara, você precisa me ouvir, isso é muito sério. O que foi?
Clara franziu a testa. Beatriz tirou a folha de ultrassom, colocou sobre a mesa de chá. Isto, e é da Laura. Clara ficou chocada. Laura, e está grávida? Meu Deus! Quem? Daniel. O quê? Clara levantou-se como se tivesse levado um choque. Você está louca? Laura escreveu o nome dele. Contou tudo. Não foi apenas uma vez, Clara. Ele abusou dela por meses. Não. Nunca. Daniel jamais faria algo assim. Você está caluniando. Não estou caluniando. Tenho provas. A folha de ultrassom, o relato da menina. E lembro das vezes que seu marido levava Laura para passear? Ele já ficou sozinho com ela. Você sabe disso. Clara, furiosa, e não. Laura é só uma criança, ela imagina coisas. Assiste muitos filmes. Inventou essa história para esconder seus erros. Beatriz levantou-se. Clara, você acha que eu inventaria isso para destruir sua família? Acha que quero ver minha filha sofrendo assim? Daniel nunca tocaria na filha dos outros. Ele é decente, respeitável. Beatriz pegou o celular, abriu um arquivo de áudio. A voz de Laura soou, trêmula, dele, e tirou minha roupa. Disse que se eu gritasse, minha mãe perderia o emprego. Clara tapou os ouvidos. Pare. Não diga mais nada. Se continuar, vou processá-la por difamação. Então processe, disse Beatriz, os olhos frios. Mas eu não ficarei em silêncio. Porque minha filha não tem mais para onde fugir. Clara começou a chorar, mas suas lágrimas já não comoviam mais Beatriz. Daniel desceu do andar de cima, ainda com a camisa alinhada e a gravata perfeitamente ajustada. Beatriz, disse ele, com um tom amigável falso. O que está acontecendo? Beatriz o encarou fixamente. Eu já sei de tudo. Daniel levantou as sobrancelhas. Sabe de quê? Do que você fez com a minha filha. Ele deu uma risada. Sua filha? O que eu fiz com sua filha? Clara interveio, e não diga mais nada. Ela está te acusando injustamente. Daniel suspirou, pousando a mão no ombro da esposa. Clara, não se preocupe. Eu não fiz nada de errado. Se for preciso, eu mesmo irei à polícia. Vou provar minha inocência. Beatriz cerrou os punhos, a voz firme, a polícia vai te procurar em breve. E desta vez, eu não vou deixar você escapar. Beatriz saiu da casa de Clara com passos pesados. Começou a chover fininho, trazendo um frio cortante. No caminho de volta, ela parou em um pequeno parque próximo de casa. Aquele era o lugar onde ela e a filha costumavam sentar para ler, desenhar, em tardes tranquilas. Agora, cada banco de pedra, cada fileira de árvores lhe parecia estranho. Ela se sentou, pegou o celular e abriu a lista de contatos. Suas mãos tremiam ao discar para uma antiga amiga, Helena Moreira, uma advogada que já havia trabalhado no Ministério Público. Helena, e sou eu, Beatriz. Bea. Quanto tempo? O que aconteceu? Preciso de ajuda e é algo muito sério. Minha filha foi abusada. E o responsável é meu cunhado. Do outro lado da linha, Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Beatriz, e você tem certeza? Mais do que de qualquer outra coisa. Eu tenho provas. Preciso saber o que fazer primeiro. Você já denunciou à polícia? Ainda não. Quero me preparar antes. Tenho medo, e se não fizer do jeito certo, ele vai negar tudo. Helena suspirou. Tá bem. Eu vou te ajudar. Me envie tudo o que você tiver, ultrassonografia, gravações, relatos. E Beatriz, e você precisa ser forte. Essa luta, não vai ser fácil. Eu sei, respondeu Beatriz, com voz firme. Mas eu não tenho mais escolha. Naquela noite, Laura estava com febre leve.
Beatriz sentou ao lado da cama da filha, a mão sobre a testa da menina. Vamos ao médico amanhã, filha. Precisamos fazer todos os exames. Laura segurou a mão da mãe e perguntou baixinho: será que as pessoas vão acreditar em mim, mãe? Beatriz sorriu, mesmo com o coração apertado. Você não precisa se preocupar com quem vai acreditar. Eu acredito. E vou fazer o mundo inteiro acreditar em você. Laura chorou. Mas dessa vez, suas lágrimas foram mais leves, como se parte da pedra em seu peito tivesse se dissolvido. Eu só queria que tudo voltasse a ser como antes. Beatriz beijou a testa da filha: as coisas nunca mais serão como antes. Mas eu prometo, e você vai viver. Sem mais medo. Lá fora, a chuva caía mais forte. Mas dentro do quarto pequeno, a luz quente permanecia acesa. E no coração daquela mãe, uma batalha havia oficialmente começado. No dia seguinte, Beatriz acordou cedo. Ela não foi trabalhar. Pediu licença, com um motivo simples e emergência familiar. Laura ainda estava no quarto, encolhida sob as cobertas. Estava visivelmente mais magra. Seu rosto estava abatido, os lábios ressecados, e o olhar vazio, como se sua alma tivesse sido drenada. Beatriz colocou a mão nas costas da filha. Vamos, filha, vou te levar ao médico. Não se preocupe com nada. A mamãe vai estar com você o tempo todo. Laura não respondeu, apenas assentiu levemente. Beatriz sabia que aquela menina estava lutando contra o medo, a vergonha e o vazio. A clínica particular ficava na esquina da rua principal, onde trabalhava uma velha conhecida de Beatriz, a doutora Paloma Soares, especialista em ginecologia e psicologia de adolescentes. Paloma, por favor, e examina com cuidado. Eu preciso saber com clareza. Bea, você não precisa explicar nada. Esse tipo de coisa tem que ser tratado com extrema cautela. Laura foi levada para uma sala de ultrassonografia separada. Beatriz esperou do lado de fora, com as mãos tão apertadas que estavam pálidas. 20 minutos pareciam pesar como blocos de concreto. Paloma saiu da sala, com a ficha médica na mão e o rosto sério. A Laura está com 14 semanas e 2 dias de gestação. O batimento cardíaco está estável, o feto se desenvolve normalmente. Mas... Beatriz levantou o olhar, o coração acelerado. Mas o quê? Paloma hesitou. Há sinais de lesões antigas na região vaginal e anal. O tecido já cicatrizou parcialmente, mas é evidente que houve abuso repetido ao longo de um tempo considerável. Beatriz sentiu como se o mundo desabasse. Cambaleou, precisando se apoiar na borda da mesa. Paloma colocou a mão no ombro da amiga: sinto muito, mas você precisa saber exatamente, para agir corretamente. E para que a menina possa se curar da maneira certa, física e emocionalmente. Beatriz assentiu, com a voz trêmula: eu vou fazer tudo o que for preciso. Naquela noite, na cozinha silenciosa, Beatriz aqueceu leite para a filha. Laura sentou em silêncio na cadeira, mexendo a sopa com a colher, mas sem comer. Você pode me contar mais, filha? Beatriz perguntou suavemente. Só quando se sentir pronta. Laura hesitou um pouco e então respondeu. O que eu mais lembro foi da vez em que a mãe ficou com febre e teve que passar uma noite no hospital. A tia Clara não conseguia falar com a mãe, então o tio Daniel veio me buscar e disse que eu ia dormir com a Inês. Beatriz apertou os punhos, os lábios cerrados. Mas quando chegamos lá, ele disse que a Inês estava dormindo no quarto da avó. Então ele me deu suco de laranja. Sempre era suco de laranja. Toda vez que eu bebia, minha cabeça girava. Você acha que ele colocou alguma coisa no suco? Beatriz perguntou. Não tenho certeza, mas eu sempre ficava com sono. Não conseguia resistir. Laura tirou da mochila um pequeno diário de capa rosa, com as bordas desgastadas. Comecei a escrever no verão. Não contei para ninguém. Mas pensei, e se algo acontecer, a mãe vai encontrar.
Beatriz ficou em silêncio enquanto folheava as páginas, as mãos tremendo. 13:7 O tio disse que eu tinha que ir à casa dele porque a Inês precisava de ajuda com desenho. Mas a Inês não estava lá. 16:7 Tranquei a porta do quarto, mas o tio abriu com a chave. Fingi estar doente. Ele ficou bravo. 25:8 Sonhei que corria sem conseguir escapar. Eu me odeio. Cada linha era curta, desesperada. Beatriz sentia uma dor impossível de descrever. Estava ao lado da filha o tempo todo e não fazia ideia de que aquela criança estava morrendo por dentro em silêncio. Beatriz começou a agir. Tirou cópias de todo o diário. Gravou os relatos de Laura. Criou uma pasta oculta no laptop, com nome criptografado. Chegou a comprar um gravador pequeno e o escondeu debaixo do travesseiro da filha, por precaução. Naquela noite, ela fez uma videochamada com Helena Moreira. Helena ouviu cada gravação, leu o scan da ultrassonografia. É o suficiente para abrir um boletim de ocorrência, disse Helena. Mas ainda não é suficiente para uma acusação formal. Precisamos de pelo menos uma prova objetiva como uma câmera, uma testemunha, ou algo inesperado. E o que mais eu posso fazer? Helena, e se eu não puder esperar mais? E se ele continuar à solta? Bea, você precisa ter paciência. E proteger a Laura a todo custo. Um passo em falso e aquele homem pode inverter toda a história. Beatriz assentiu. Eu entendo. Na terça-feira, Beatriz recebeu uma convocação urgente da escola. A diretora, Dona Marisa Duarte, a recebeu com um semblante sério. Beatriz, alguns alunos estão dizendo que sua filha está grávida. Beatriz respondeu friamente, sim. E isso está relacionado a um caso grave de abuso. Entendemos. Mas alguns pais estão exigindo que Laura seja retirada da sala, por prejudicar a moral dos filhos deles. Beatriz bateu com a mão na mesa, Laura é vítima. Vocês não podem tratá-la como uma criminosa. Marisa desviou o olhar e não estou tomando partido. Mas estamos sob pressão. Espero que compreenda. Beatriz se levantou. Não. Eu não compreendo. E não vou permitir que ninguém intimide minha filha. Ao voltar para casa, Beatriz contou tudo a Laura. A menina ficou em silêncio por um longo tempo, depois sussurrou. Se eu morresse, a mamãe sofreria menos, né? Beatriz ficou paralisada. Depois correu e abraçou a filha com força, e não fale isso. Você é o meu mundo. Se você desistir, eu não consigo continuar viva. Desculpa, mãe, mas eu tenho nojo de mim mesma. Cada vez que olho no espelho, eu só sinto dor. Beatriz tirou de uma gaveta uma foto antiga, uma imagem das duas no Parque Ibirapuera, quando Laura tinha 10 anos. Você se lembra desta foto? Naquele dia você pintou uma árvore de azul. Todo mundo riu, disse que estava errado. Mas você disse, se eu vejo azul, então é azul. Laura sorriu levemente. Você é a menina mais corajosa que eu já conheci. E ainda é. Cada dia que você vive, você está vencendo. Laura abraçou a mãe com força. Naquele momento, não havia mais lágrimas, apenas amor suavizando as feridas mais profundas. Ao cair da noite, Beatriz ligou o notebook. Criou uma nova pasta. Plano Esperança, um plano para proteger Laura e expor o criminoso. Ela começou a escrever um diário. Eu sou Beatriz Garcia, mãe de Laura. Minha filha foi abusada. Eu não percebi os primeiros sinais. Mas a partir de hoje, eu verei tudo. Não deixarei a escuridão engolir minha menina mais uma vez. Ao lado, Laura dormia profundamente. Seu rosto estava mais leve. Beatriz puxou o cobertor com delicadeza para cobrir a filha. Ela sabia que a batalha ainda seria longa. Mas pelo menos, havia reencontrado seu motivo para lutar. Não mais por raiva. Mas por amor. E por todas as crianças que não têm mais voz. 2 dias depois, Beatriz voltou à casa da irmã,
Clara. Mas dessa vez, não era uma conversa entre irmãs. Ela foi como mãe, levando todas as provas. A campainha tocou, e a porta se abriu. Clara apareceu com um rosto surpreso. Você de novo? A voz dela soava cansada, mas também defensiva. Me deixe entrar. Beatriz não esperou resposta e entrou direto. Na sala, Daniel estava assistindo TV. Ele olhou e sorriu com falsidade. De novo, Beatriz? Persistente, hein? Beatriz não respondeu. Abriu a pasta e tirou várias cópias, exames de ultrassom, diário, prints de mensagens, laudo médico e até um pendrive com gravações. Clara olhou os documentos, seus olhos passando rapidamente por cada página. Daniel continuou sentado, com a mesma expressão indiferente. Isso é tudo o que tenho, disse Beatriz. Não são suposições. Nem boatos. São relatos da própria Laura, sinais de abuso repetido, datas que coincidem com quando Daniel a levava para a escola ou para passeios. Tenho gravações, o diário, até o histórico de localização do celular. O que vocês têm a dizer? Clara olhou para o marido. Daniel. Ele deu um sorriso cínico e se recostou no sofá. Palavras de uma criança. Uma menina pode imaginar qualquer coisa. Vai ver, ela engravidou de algum moleque e inventou tudo isso para se livrar. Você acha que a sua irmã não seria capaz de planejar isso? Cala a boca. Beatriz gritou. Você é um monstro. Uma menina de 15 anos não inventa detalhes tão horríveis assim. Você destruiu a vida dela. Roubou a infância da minha filha. Você não tem o direito de me caluniar. Daniel se levantou, com a voz alterada. Vou te processar. Clara continuava paralisada. Ela pegou o ultrassom, as mãos tremendo. Bea, e você tem certeza? Não pode estar enganada? Eu já me enganei muitas vezes, Clara. Toda vez que ele levava a Laura, toda vez que ele acariciava o cabelo dela, você achava normal. Sabe por que vim aqui hoje? Para destruir minha família? Não. Porque eu deixei minha filha sozinha com seu marido, sem nunca desconfiar. Acreditei que ele era um homem decente. E o preço que minha filha pagou e foi uma criança no ventre e uma dor que nunca vai passar. Clara recuou, deixando cair o papel. Daniel avançou e se colocou na frente da esposa. Ela não tem prova concreta. Isso tudo pode ser falso. Qualquer um consegue um ultrassom. Quem garante que as gravações são reais? Cadê eu nelas? Beatriz pegou o celular e abriu uma gravação. A voz de Laura soava entrecortada, mas clara. O tio Daniel disse que se eu contasse para a mamãe, ela ia perder o emprego. E eu ia ser levada pro abrigo. Eu fiquei com medo. Não contei para ninguém. Ela pode ter ensinado a menina a dizer isso. Daniel gritou. Ninguém viu nada. Não tem câmera, não tem testemunha. Isso tudo é invenção. Beatriz olhou para Clara. Você ainda quer defendê-lo? Clara permaneceu em silêncio. As lágrimas escorriam, mas ela tentava se manter firme. E se tudo isso for verdade, por que a Laura não falou antes? Por que não pediu ajuda? Por que ela foi ameaçada? Porque achava que a mãe perderia o emprego, que seria julgada. Porque o homem que a machucou era alguém em quem toda a família confiava. Você acha fácil para uma criança enfrentar um homem da própria família? Você não entende, e se isso vier à tona, minha família vai se despedaçar. Beatriz gritou, em prantos. E sua família? E a minha filha? O que você acha que sobrou dela? Ninguém respondeu. A sala mergulhou em silêncio. Daniel explodiu. O que vocês querem? Me destruir para não sobrar paz para ninguém? Ela é louca. Aquela menina também é louca. Beatriz se aproximou dele, encarando-o nos olhos. Eu fui cega. Mas de agora em diante, serei o seu pior pesadelo. Ela se virou para Clara pela última vez. Você ainda tem uma escolha.
Mas saiba, a justiça vai chegar. Cedo ou tarde. Ela saiu. E a chuva começou a cair. Naquela noite, Beatriz ficou na sala, sob a luz fraca. Laura dormia profundamente, mas ela não conseguia fechar os olhos. Cada vez que piscava, via o rosto de Daniel e ouvia o choro da filha. O celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Pare agora. Ou você vai pagar caro. Beatriz leu e releu. Um arrepio percorreu sua espinha. Mas ela não sentiu medo. Pelo contrário, aquilo apenas confirmava que ela estava no caminho certo. Ela encaminhou a mensagem com a foto da ameaça para Helena. Helena respondeu rápido. Anota esse número. Não apague nada. Amanhã vou pedir para investigarem. Cuidado, Bea. Esse sujeito é capaz de qualquer coisa. No dia seguinte, Beatriz foi à delegacia local. Entregou todo o dossiê a uma agente chamada Letícia Fernandes que parecia mais atenta que o normal. Você tem certeza que quer abrir o processo? Tenho absoluta certeza. Vamos registrar o depoimento e encaminhar os documentos ao promotor. Mas, e preciso ser honesta, e sem testemunha direta ou vídeo, é difícil conseguir denúncia formal. Beatriz apertou as mãos, e eu entendo. Mas não vou desistir. Letícia assentiu, e farei o que estiver ao meu alcance. Ao sair da delegacia, Beatriz se sentiu como entrando num labirinto sem saída. Falam de justiça como algo óbvio. Mas quando se está diante dela, só se vê portas trancadas. Naquela noite, enquanto lavava a louça, ouviu batidas fortes na porta. Ao abrir, viu tinta preta borrada no vidro e a palavra "o mentirosa". Beatriz ficou paralisada. O vizinho, seu Miguel, do andar de cima, apareceu pela varanda. Beatriz, aconteceu algo? Hoje de manhã vi um homem estranho com uma lata de tinta. Beatriz cerrou os lábios. O senhor lembra do rosto dele? Só vi que usava moletom preto e máscara. Nunca vi antes. Obrigada. Seu Miguel balançou a cabeça e, se precisar, posso testemunhar. Fui policial. Sei como funcionam essas ameaças. Beatriz assentiu, emocionada. Mais uma peça do quebra-cabeça. Pequena, mas cheia de esperança. Laura saiu e, ao ver a mancha de tinta na janela, ficou apavorada. Eles odeiam você, mãe? Por minha causa. Beatriz abraçou a filha. E não, Laura. Eles odeiam porque eu revelei a verdade. E há pessoas que não suportam a luz. Laura ficou em silêncio por um momento, depois perguntou baixinho: eu deveria pedir desculpas para a mãe e por tudo? Beatriz respondeu com a voz embargada: e não. Nunca. Você é a vítima. E é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Laura encostou a cabeça no ombro da mãe, e pela primeira vez em semanas, seus olhos marejados não tremiam mais. Beatriz sentou sozinha na sala de estar. Reabriu os áudios e ouviu novamente cada relato de Laura. Cada palavra era como um soco no peito. Mas ela não ouvia para se torturar. Ouvia para lembrar. Para não vacilar. Para manter claro o motivo pelo qual precisava continuar. Lá fora, a chuva voltou a cair. As gotas batiam na janela como sussurros de almas sofridas que um dia foram esquecidas. Beatriz se levantou e limpou a tinta da vidraça. A palavra "o mentirosa" foi desaparecendo. Mas o olhar determinado dela só ganhava mais força. Uma semana após prestar queixa na delegacia, Beatriz recebeu uma notificação da Secretaria de Educação. O conteúdo era direto. Suspensão temporária da professora Beatriz Garcia de suas atividades de ensino, enquanto aguardamos o resultado da investigação referente à conduta considerada antiética. Ela ficou paralisada na sala da diretoria, o papel tremendo em suas mãos. Marisa, e isso é uma piada? Sua voz mal saía. A diretora Marisa Duarte evitava o olhar. Bea, eu sinto muito. Recebemos uma denúncia anônima de que você está espalhando informações falsas, prejudicando o ambiente escolar.
Denúncia anônima. Com base em quê? Onde está a ética quando a minha filha é a vítima e eu sou suspensa por tentar protegê-la? Eu entendo, mas estamos sob pressão. Alguns pais assinaram juntos uma solicitação exigindo providências. Eles dizem que você não está em condições emocionais para continuar em sala de aula. Beatriz soltou o ar com um sorriso amargo. Perdi tudo só por dizer a verdade. E o monstro que fez tudo isso segue solto? Eu vou tentar te ajudar, e mais agora, minhas mãos estão atadas. Marisa abaixou a cabeça. Beatriz dobrou o papel e o colocou na bolsa. Vai chegar a hora em que você também vai ter que encarar a verdade. Ao voltar para casa, Beatriz viu um grupo de pais reunidos na entrada do prédio, rostos tensos. A primeira a se aproximar foi Camila Martins, mãe de um dos alunos que já foram da turma dela. Beatriz, vou ser direta. Não queremos nossos filhos estudando na mesma sala que a sua filha. Por quê? Porque aquela menina está grávida. Por causa dos boatos sobre o processo. Ela está influenciando negativamente meu filho. Beatriz tentou manter a calma. Minha filha é a vítima. Você sabe disso. Não acreditamos. Você não tem prova concreta. Dizem até que a própria menina procurou isso. E você só quer colocar a culpa em outro. Beatriz tremia de raiva. Você tem filha? Tenho. Se um dia ela chorasse trancada no quarto, pedindo para ninguém tocar nela, você acreditaria nela? A mulher se calou, depois se virou e foi embora com o grupo. Naquela noite, Beatriz recebeu um e-mail do advogado de Daniel. O meu cliente, Sr. Daniel Ferreira, entrou com uma ação judicial contra a Sra. Beatriz Garcia por calúnia, difamação e danos à honra. Exigimos que cesse imediatamente a divulgação de informações falsas sob qualquer forma. Beatriz largou o celular. Sorriu com amargura. A essa altura, ela era a ré. Laura estava sentada à mesa, rabiscando num papel em branco. O desenho mostrava uma menina no meio de um campo, cercada por sombras negras. Mãe, e se um dia eu tiver um filho, será que ele vai ter medo de mim do mesmo jeito que eu tive medo dos adultos? Beatriz a abraçou por trás. Não, meu amor. Porque você já conhece a dor. Você será uma mãe corajosa. A polícia chamou Beatriz para prestar novo depoimento. Mas a audiência foi rápida e fria. O investigador responsável, Rafael Gonçalves, abriu a pasta e leu mecanicamente. A senhora confirma a denúncia contra Daniel Ferreira por abuso sexual de menor? Confirmo. A senhora possui imagens de câmeras de segurança do momento do fato? Não. Testemunhas presenciais? Não. Então, por ora, temos apenas o depoimento da vítima e as interpretações fornecidas pela senhora? Não são interpretações. São provas. Beatriz elevou o tom. Rafael levantou o olhar, levemente franzindo a testa. Senhora Garcia, entendo sua indignação. Mas a lei não funciona com base em emoção. Não podemos emitir mandado de prisão com apenas um diário e um áudio sem data ou presença do acusado. E os sinais de abuso na criança? Ainda precisam de perícia complementar. E a vítima se recusa a conversar com os investigadores. Beatriz ficou sem palavras. Laura ainda não estava pronta. A menina baixava a cabeça toda vez que um estranho se aproximava. Como esperar que uma criança que viveu o inferno relatasse tudo em detalhes diante de desconhecidos? Beatriz se levantou. Se vocês não forem capazes de agir, eu vou. Rafael suspirou. A senhora pode protocolar recurso junto à corregedoria. Mas não prometemos nada. Beatriz voltou para casa, ligou o computador e começou a estudar a legislação por conta própria. Passou a noite inteira acordada, lendo o Código Penal, procedimentos para crimes sexuais, como entrar com recursos, como exigir perícia independente. Escreveu uma petição ao Instituto de Justiça Infantil, uma ONG que apoia vítimas menores de idade. Outra para o Ministério da Educação, questionando a suspensão. Outra para o Conselho de Direitos Humanos.
E-mails para vários jornalistas. A maioria não respondeu. Alguns mandaram respostas genéricas. Apenas uma pessoa respondeu com sinceridade: Patrícia Lopes, uma repórter que já havia coberto casos de abuso infantil. Vou ler sua documentação. Mas, me perdoe, sem provas concretas, não posso publicar nada. A lei é rígida. Vou acompanhar o caso. Um dia, enquanto levava Laura a uma consulta nutricional, alguém chamou por trás. Beatriz? Ela se virou. Era Lúcia Tavares, uma colega de escola antiga, hoje funcionária da Vara Distrital de Pinheiros, na Lapa. Meu Deus, e quanto tempo! Como você está? Beatriz sorriu, sem alegria, e vivendo em meio ao furacão. Lúcia olhou para Laura e baixou o tom: É você quem está processando o Daniel Ferreira? Beatriz assentiu. Você o conhece? Trabalhei com ele quando eu era estagiária no escritório Castro e Lima Advogados. Um sujeito liso, falso e com fama bem suspeita. Mas ninguém nunca teve coragem de enfrentá-lo. Agora alguém teve. Lúcia assentiu. Se precisar de orientação legal da Associação de Juristas pela Infância, posso indicar. Mas saiba, essa luta é desigual. Beatriz segurou a mão da filha. Não quero igualdade. Quero justiça. Naquela noite, Laura deixou um bilhete em cima da escrivaninha. Beatriz o encontrou enquanto arrumava o quarto. Mãe, desculpa por fazer você passar por tudo isso. Eu sei que a senhora está lutando por mim. Mas se um dia a mãe cansar, eu vou continuar. Não quero ser vítima para sempre. Quero crescer para proteger você. Beatriz apertou o bilhete contra o peito, e as lágrimas escorreram. Talvez estivesse perdendo para o mundo inteiro. Mas no coração da filha, ela ainda era uma heroína. Num domingo, alguém bateu na porta. Beatriz abriu. Era um homem desconhecido, de meia idade, óculos, segurando um envelope. Com licença, e você é Beatriz Garcia? Sim. Fui encarregado de entregar isso. Ele foi embora imediatamente. Ela fechou a porta e abriu o envelope. Dentro, havia uma foto de Laura em frente ao portão da escola, e ao fundo, a silhueta de Daniel. Uma anotação dizia: Dia 23, 7 às 14h12 Laura saiu da aula mais cedo, Daniel veio buscá-la. A fonte original será enviada se você continuar lutando. Beatriz afundou na poltrona. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava mais sozinha. Beatriz sentada sozinha na sala de estar, o envelope misterioso sobre a mesa. A foto de Laura ao lado de Daniel era inegável. As memórias confusas em sua mente se repetiam como um filme, em cada palavra da filha, cada momento de dúvida, cada negativa da polícia, da irmã, dos colegas de trabalho. Ela pegou o telefone e ligou para Helena Moreira. Helena, recebi uma foto. Alguém enviou. Daniel e Laura, dia 23/7. Anotação clara, parece ser de um observador particular. Guarde bem. Vou solicitar uma perícia na imagem. Se coincidir com o relato de Laura sobre as vezes que foi levada a um hotel, isso será um golpe fatal. Mas quem enviou? Não importa agora. Pode ser alguém que suspeitava de Daniel. Pode ser alguém que ficou em silêncio por medo. Se continuarem enviando, temos uma chance. Beatriz decidiu contratar o advogado particular Lucas Almeida, especialista em casos de abuso infantil e conhecido por sua postura firme. Helena o recomendou após afirmar: precisamos de alguém que não tema enfrentar os poderosos. Lucas chegou à casa de Beatriz com uma pasta de couro gasta e um olhar direto. Revisei o caso. Podemos dizer que é fraco legalmente, mas sou forte em termos da coragem de uma mãe. Você acredita em mim? Não preciso acreditar. Vejo claramente sua motivação e determinação. Isso é suficiente para me juntar a você. Lucas começou a trabalhar como um guerreiro.
Ele analisou todos os documentos, sugeriu a contratação de um especialista em psicologia infantil para auxiliar Laura a prestar depoimento de forma protegida, minimizando traumas e aumentando a credibilidade. Vou solicitar um mandado para acessar o histórico de localização do celular de Daniel durante o período suspeito. Precisamos de pelo menos 3 coincidências. Uma vez não é suficiente para acusar, mas 3 formam uma base sólida. Simultaneamente, Beatriz iniciou uma campanha nas redes sociais. Criou uma conta anônima. @Mãe Sem Medo. Diariamente, ela postava mensagens curtas. Sou uma mãe. Minha filha foi abusada. Bati à porta da família, eles a fecharam. Procurei a justiça, eles hesitaram. Mas não parei. Sou a última porta que protege minha filha. As primeiras postagens tiveram poucas interações. Mas um dia, uma jornalista investigativa renomada, Sofia Oliveira, compartilhou, comentando: cada palavra é um corte no sistema apodrecido. Quero conhecer quem escreveu isso. Beatriz ficou em silêncio. Mas então enviou uma mensagem para Sofia usando a conta anônima. Marcaram um encontro secreto em uma pequena cafeteria. Sofia era uma mulher perspicaz, voz grave, olhar compassivo. Após ouvir toda a história, disse: já fiz reportagens sobre vítimas ignoradas. Mas nunca vi uma mãe tão preparada e ousada como você. Não é coragem. É porque não tenho mais nada a perder. Sofia sorriu: então lutaremos juntas. Vou investigar Daniel. Às vezes, o mal só cai quando a opinião pública o derruba. Beatriz e Lucas acessaram os registros do hotel colaborando com Carlos Mendes, um ex-recepcionista do Hotel Flor de São Paulo, mencionado por Laura em seu diário. Carlos viu a foto de Daniel e exclamou: esse cara é familiar. Lembro porque ele sempre reservava quartos durante o dia, usando o nome falso Luiz Coutinho. Uma vez, vi ele com uma menina pequena, cabelo escuro, parecia assustada. Beatriz prendeu a respiração. Você pode testemunhar? Fui demitido no ano passado por não ficar calado. Não tenho mais medo. Lucas assentiu. Precisamos dos registros de entrada e das câmeras, se ainda estiverem disponíveis. Conheço o antigo gerente. Vou tentar conseguir. Naquela noite, Beatriz recebeu uma segunda mensagem anônima. Fui ameaçado por ele quando tentei contar sobre Laura. Fui covarde, me desculpe. Mas agora vou me levantar. Amanhã, ligarei para você de um telefone público. Não perca. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Uma voz masculina, grave e hesitante: meu nome é João Ribeiro. Trabalhei com Daniel na agência Nova Ideia. Uma vez, ele estava bêbado em uma festa de Natal e se gabou de uma menina chamada Laura tão obediente que bastava prometer um presente para ela ser ainda mais obediente. Você gravou isso? Sim. Não é muito claro, mas menciona o nome Laura. Guardei porque achei doentio. Vou enviar. Mas não quero me expor ainda. Beatriz abaixou a cabeça sobre a mesa, respirando profundamente. Pela primeira vez em meses, sentiu que os ventos estavam mudando. Naquela noite, Beatriz saiu para a varanda. Sob a luz fraca, escreveu em seu diário. Hoje, Laura sorriu ao olhar para o desenho inacabado do violão. Vejo minha filha não como vítima, mas como uma pequena guerreira. Continuarei. Mesmo que todas as portas se fechem, quebrarei as paredes. No quarto, Laura escrevia em seu diário. Hoje, mamãe me contou a história de uma mãe que carregou seu filho através da tempestade, com as próprias mãos. Perguntei: mamãe, doeu? Ela sorriu: enquanto você sobreviver, aguento tudo. Uma manhã, enquanto Beatriz levava Laura ao médico, um homem estranho se aproximou dela. A mãe famosa da internet, hein? Cuidado, e algumas histórias é melhor deixar quietas. Ele se afastou. Mas Beatriz não se intimidou. Ela gritou: se querem me ameaçar, chegaram tarde. Já perdi tudo.
Mas não podem tirar a confiança da minha filha em mim. As pessoas na rua pararam para olhar. Laura segurou firme a mão da mãe. Seu olhar já não mostrava medo. Tinha fogo. Uma semana depois, Sofia Oliveira ligou. Bea, tenho algo importante. Encontrei duas mulheres que foram alunas de Daniel, quando ele dava aulas temporárias em um centro de idiomas. Elas disseram que ele as tocava de forma inadequada. Não é suficiente para acusar, mas ajuda a mostrar que não foi a primeira vez. O que faremos? Vou escrever uma reportagem investigativa. Com análise psicológica, depoimentos, padrões de comportamento. Se os jornais não quiserem publicar, farei isso de forma independente. Beatriz apertou o telefone. Obrigada. Obrigada por não virar as costas. Sofia respondeu suavemente: se mães como você se calarem, este mundo não terá mais justiça. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Beatriz recebeu uma encomenda. Dentro, um pendrive sem identificação. Ela o conectou ao laptop. Um vídeo apareceu, imagem borrada, mas mostrava claramente Daniel levando Laura para o Hotel Flor de São Paulo, com a mão sobre o ombro dela. Data: 17/8 às 15h34. Coincidia com o relato no diário de Laura. Ela imediatamente enviou o vídeo para Lucas. Ele ligou de volta em poucos minutos: conseguimos. Este vídeo, junto com os depoimentos, o diário, as fotos, a localização, as testemunhas, o relato de João, é suficiente para que o promotor reabra o caso. Beatriz não chorou. Apenas sentou-se em silêncio, olhando para Laura desenhando. O desenho mostrava duas mulheres, uma grande e uma pequena, sob um céu brilhante. Abaixo, Laura escreveu uma palavra: esperança. No final de setembro, o clima em São Paulo começava a esfriar. Beatriz colocou um casaco leve em Laura antes de irem ao escritório do promotor do distrito. Era a primeira convocação após Lucas Almeida apresentar o dossiê completo, incluindo o vídeo, fotos, depoimentos e o relatório investigativo independente da jornalista Sofia Oliveira. O escritório do promotor era simples, austero e frio, como todos os corredores do poder público. O responsável pelo caso, promotor Paulo Galvão, um homem de 50 e poucos anos, rosto marcado pelo cigarro e pela pressão da profissão, folheava o dossiê como se estivesse lendo as notícias da manhã. Lucas, sentado ao lado, falou com clareza. O senhor tem 3 coincidências, e vídeo de 17/8, foto de 23/7 e o depoimento de Laura, todos confirmando que o acusado Daniel Ferreira esteve com a menor, sem supervisão, em locais privados. Além disso, há a gravação do relato de João Ribeiro e o diário pessoal de Laura, com registros coincidentes com o histórico de localização. Isso é suficiente para emitir um mandado de prisão. Galvão olhou por cima dos óculos grossos. Em teoria, sim. Mas precisamos de provas incontestáveis no momento do ato criminoso. As câmeras do hotel não mostram o interior do quarto. A gravação não menciona o nome do acusado. As testemunhas são todas indiretas. Para processar alguém sem antecedentes, precisamos de mais do que isso. Beatriz apertou os punhos. Mais do que isso? Minha filha precisa morrer para ser suficiente? Galvão a encarou, recostando-se na cadeira. Entendo sua raiva. Mas o processo tem limites. Lucas interveio, e esses limites estão protegendo um possível abusador em série de crianças. Advogado, não estou protegendo ninguém. Estou cumprindo meu dever. Beatriz deu uma risada sarcástica. Essa justiça, se serve apenas para enfeitar a mesa dos burocratas, não é justiça. É cumplicidade. Galvão permaneceu em silêncio. A reunião terminou num clima tenso como uma corda prestes a arrebentar. Ao chegar em casa, Beatriz viu Sofia Oliveira sentada na porta. Em suas mãos, um envelope lacrado. Acabaram de deixar isso na caixa de correio da redação, disse ela, entregando o envelope para Beatriz. Sem remetente. Dentro, tem uma foto do Daniel saindo do Hotel Flor de São Paulo, dessa vez sozinho. Mas o rosto dele está estranho.
E ele segura no colo um colar infantil. Beatriz abriu, analisando com atenção. Era mesmo o colar com pingente de lua crescente que Laura usava desde pequena. A menina dissera que era presente de aniversário da mãe, dado quando ela completou 12 anos. Depois de um dos estudos em grupo com Daniel, o colar havia desaparecido. Beatriz sussurrou, Laura disse que tinha perdido. Mas talvez, e ele tenha guardado. Lucas pegou a foto, a voz rouca, se conseguirmos extrair DNA do pingente, podemos comparar com a amostra de Laura. Mas precisamos ter acesso ao objeto. Sofia assentiu, vou investigar mais. Se ele ainda o mantém, com certeza é para ir reviver a lembrança. Uma semana depois, Daniel apareceu na televisão. Ele e a esposa, Clara, participaram de uma entrevista em um programa matinal de sábado, no quadro Famílias em Meio à Tempestade. Clara permaneceu calada, segurando firmemente a mão de Daniel, com o rosto pálido. Daniel sorriu com confiança. Somos vítimas de uma campanha difamatória. Uma mãe desequilibrada, obcecada pelo medo, arrastou a filha para uma farsa absurda. Eu amo Laura como se fosse minha sobrinha. Nunca imaginei que a bondade pudesse ser tão distorcida. O apresentador perguntou, o senhor nega completamente qualquer envolvimento? Não fiz nada de errado. Se necessário, estou disposto a ir ao tribunal para provar minha inocência. Beatriz assistia da sala, olhando para o rosto dele, sentindo como se alguém estivesse drenando o sangue de seu corpo. Laura virou o rosto e chorou. Ela desligou a TV, abraçou a filha. Você não precisa escutar nada do que ele diz. Temos a verdade. Teremos justiça. Laura tremia, estou cansada, mãe. Ele está em todo lugar. Na TV, na minha cabeça, até nos meus sonhos. Beatriz sussurrou, um dia, você vai lembrar que ele não passa de um fantasma do passado. Lucas continuou enviando pedidos de acusação ao Ministério Público Superior. Mas por as respostas eram as mesmas, provas insuficientes. Sofia decidiu publicar toda a série investigativa em sua plataforma independente, Voz Justa. O título da primeira reportagem: O silêncio mata mais de uma vez. Subtítulo: O dossiê de Beatriz Garcia, a mãe que lutou sozinha. A matéria foi amplamente compartilhada. Mais de 20.000 visualizações nas primeiras 24 horas. Algumas organizações se manifestaram, Salvem a Infância, Rede de Mães Livres e até grandes influenciadores pediram a reabertura do caso. Mas a grande mídia permaneceu em silêncio. Um dos principais jornais, o jornal A Verdade, entrou em contato com Sofia, propondo publicar a matéria com a condição de remover o nome de Daniel. Trocar os nomes dos personagens. Sofia recusou. Não precisamos de meia-verdade. Naquela noite, o telefone de Beatriz tocou. Uma voz masculina, grave e ofegante, sou João Ribeiro. Não aguento mais. Vou me apresentar. Ouvi Daniel mencionar claramente o nome de Laura na festa de Natal. Tenho a gravação original, mais longa, mais clara. E lembro de quem estava lá também, Álvaro Soares, o contador da empresa. Vou levá-lo para falar com o advogado. Beatriz parou por um momento, você, e vai mesmo testemunhar? Minha filha tem a mesma idade da Laura. Se eu me calar, não conseguirei mais encará-la. 3 dias depois, Lucas enviou a notificação, o promotor Paulo Galvão havia oficialmente reaberto o caso. Daniel foi intimado com urgência, obrigado a entregar todos os seus dispositivos eletrônicos pessoais. Ele recusou. Um mandado de busca foi expedido imediatamente. No dia 16 de outubro, a polícia revistou a casa de Daniel. No sótão, encontraram uma caixa de madeira com vários objetos infantis, presilhas de cabelo, cadernos escolares e um pingente de lua crescente. O DNA no pingente bateu 100% com o de Laura. Clara desabou ali mesmo. Chorava aos gritos, sentada no chão. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Daniel foi detido preventivamente por 48 horas.
Mas seu advogado contra-atacou com força, pedindo adiamento da acusação por falta de testemunha direta no momento do suposto abuso. Paulo Galvão agora sofria imensa pressão pública, mas ainda hesitava: o tribunal precisa de um depoimento direto da vítima. Beatriz estava sentada em silêncio na sala de espera do tribunal. Laura ao seu lado, segurando firme a mão da mãe. Mãe! O que foi, filha? Se eu não conseguir contar tudo, você vai ficar brava? Beatriz balançou a cabeça. Você só precisa dizer o que lembrar. Ninguém pode te obrigar a ser mais forte do que aguenta. Laura respirou fundo. Então eu vou falar. Por você. A audiência a portas fechadas foi realizada no dia 19 de outubro. Laura sentou-se diante da câmera na sala de escuta protegida, com uma psicóloga ao lado e Lucas acompanhando à distância. O depoimento da menina durou 43 minutos. Às vezes, ela engasgava, precisava parar para respirar. Mas nunca desistiu. Cada resposta era verdadeira a ponto de arrepiar. O tio Daniel dizia que se eu contasse, minha mãe perderia o emprego. Na primeira vez, eu não sabia o que estava acontecendo. Só senti minha roupa molhada e dor. Ele sempre dizia: se você se comportar, sua mãe vai ser feliz. Eu odiava quando ele tocava meu cabelo. No final, a sala ficou em silêncio absoluto. Só o som da gravação seguia, como uma música fúnebre para o silêncio que durou tempo demais. Galvão tirou os óculos, limpou os olhos. Pela primeira vez, seu olhar não tinha mais a frieza lógica de um promotor. Naquela noite, Beatriz recebeu a notícia: o tribunal havia aceitado a denúncia formal. Daniel seria preso e aguardaria julgamento. Ela ficou em silêncio no escuro, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não era de alegria. Era porque, enfim, uma fresta de justiça havia se aberto. E depois de meses de abandono, ameaças, difamação e uma mãe solo, uma criança ferida finalmente foram ouvidas. No dia da primeira audiência pública, o salão estava lotado. Os assentos de trás eram ocupados por jornalistas, organizações de proteção à infância, e alguns amigos de Beatriz, incluindo Helena Moreira, Sofia Oliveira, Carlos Mendes e o Sr. Miguel, o vizinho do andar de cima, que sempre acompanhou discretamente cada passo da mãe e da filha. Daniel sentou-se no banco dos réus, vestindo terno cinza, gravata vermelha, cabelo penteado para trás, tentando parecer tranquilo. Mas seus olhos já não tinham mais o mesmo orgulho. Clara não compareceu à audiência. Segundo conhecidos, ela havia deixado São Paulo com a filha 3 dias antes. Beatriz sentou ao lado de Lucas e Laura, as palmas das mãos encharcadas de suor. A menina apertava a mão da mãe, respirando fundo, mas o rosto ainda pálido. No pescoço de Laura, um novo colar com pingente de lua prateada, idêntico ao antigo presente da mãe, substituindo a dor por esperança. Você está bem? Lucas perguntou baixinho. Estou, Beatriz respondeu, sem tirar os olhos de Daniel. Esperei por este dia tempo demais. O juiz entrou. A audiência começou. O advogado de defesa, um homem de meia idade chamado Sérgio Barreto, iniciou com os argumentos de sempre. Não há imagens no momento do suposto ato, nenhuma prova biológica no quarto de hotel. Todas as testemunhas são indiretas. E o relato de uma menor pode ser influenciado por sugestões. Lucas levantou-se, sua voz firme e serena. Excelência, apresentaremos evidências objetivas e testemunhos consistentes, de fontes diferentes, em momentos distintos, sem qualquer contato prévio. Todos giram em torno de um nome: Daniel Ferreira. O primeiro foi João Ribeiro, ex-colega. Ele subiu ao banco de testemunhas, segurando o celular, e reproduziu o áudio mais longo. A menininha Laura era tão boazinha que bastava prometer um presente que ela ficava caladinha. Tô falando sério, João. As maiores fazem escândalo por tudo. Mas essa, parecia um gatinho. A voz dele ecoava pelas caixas de som, inconfundível. O advogado de defesa rebateu: é só uma voz, sem imagem. Pode ser falsificado.
João respondeu com calma: tenho também a mensagem que Daniel mandou depois da festa, me agradecendo por ficar de boca fechada. Está aqui, o tribunal pode requisitar do servidor. Depois foi Carlos Mendes, ex-recepcionista do hotel. Ele relatou com detalhes. Daniel sempre vinha à tarde, registrava no nome o Luiz Coutinho. Estava com uma menina magra, cabelo escuro, que nunca sorria. Um dia, perguntei brincando: é sua sobrinha? E ele me olhou como se quisesse me matar. Depois disso, me mudaram de turno. Lucas apresentou a cópia do livro de registros do hotel, com 5 entradas no nome falso e datas que batiam com os relatos de Laura. O tribunal pode verificar 17/8, Luiz Coutinho, quarto 304. Essa é a data do vídeo enviado. Imagens de câmera, DNA no pingente, histórico de localização do celular, tudo coincide. O juiz assentiu, fazendo anotações. Seu olhar tornou-se mais sério. Então veio a última prova, o vídeo do pendrive anônimo. Não mostrava o interior do quarto, mas era claro o momento em que Daniel segurava Laura pelo ombro, guiando-a pela recepção do hotel. O advogado de defesa de Daniel fez sua última contestação. Não houve reincidência de conduta criminosa. Não houve coerção. Lucas se levantou. Sua voz era lenta, cada palavra soando como se batesse contra um vidro. Excelentíssimo juiz, será que uma criança de 15 anos, sem a presença de um responsável legal, tem o direito de entrar em um hotel com um homem adulto que não é seu parente de sangue? Se isso for considerado normal, então talvez esta sociedade precise rever o conceito de normalidade. Sussurros se espalharam por toda a sala do tribunal. Alguns jornalistas balançaram a cabeça em concordância. Muitos enxugaram os olhos. Por fim, Laura foi chamada para uma sala reservada. Embora não estivesse frente a frente com o réu, seu depoimento foi transmitido por áudio diretamente ao juiz e ao conselho de sentença. A menina relatou lentamente, como já havia feito na primeira audiência, mas desta vez com mais firmeza. Toda vez que o tio Daniel me chamava, eu sentia medo. Mas ele ameaçava e dizia que se eu não obedecesse, minha mãe morreria de fome. Ele dizia que só ele podia manter o emprego da minha mãe. Você lembra quantas vezes isso aconteceu? Pelo menos 5. Eu não lembro de todas. Teve uma vez que eu não consegui ir, e ele ficou bravo, me deu um tapa no rosto. A sala do tribunal ficou em completo silêncio. Lucas olhou para Beatriz. Ela estava com o rosto coberto pelas mãos, os ombros tremendo. Quando Laura saiu da sala, houve uma salva de palmas suave. A menina sorriu, com os olhos marejados. Eu consegui, mãe. Beatriz abraçou a filha, lágrimas nos olhos. Você salvou a mamãe. E salvou a si mesma. No final da audiência, Daniel foi convidado a fazer sua autodefesa. Ele olhou ao redor, a voz ainda controlada. Estão inventando essas histórias sobre mim. Tudo isso é imaginação. Eu nunca fiz mal a ninguém. Beatriz se levantou de repente, olhando-o fixamente. Daniel, quando você colocou as mãos na minha filha, você estava imaginando. Quando ameaçou que se ela contasse, eu perderia o emprego, você estava imaginando. O juiz fez um gesto pedindo ordem no tribunal. Mas ninguém repreendeu Beatriz. Daniel riu com desdém. Não tenho medo. Porque sou inocente. Sofia Oliveira, sentada nas últimas fileiras, falou em voz alta. Então por que você guardou o colar da menina em uma caixa de madeira por 2 anos? Daniel ficou sem palavras, desviando o olhar. O juiz declarou. A sentença será proferida após a análise completa de todas as provas. Naquela noite, Beatriz e Laura deixaram o tribunal de mãos dadas. A imprensa as cercou. Um jovem repórter perguntou. Beatriz, se amanhã o tribunal não der um veredito favorável, o que a senhora pretende fazer? Beatriz sorriu suavemente, seus olhos já sem o medo de antes. Eu vou continuar. Estou acostumada a lutar no escuro. E agora,
que a luz brilhou, eu não vou deixar que ela se apague. Dia da sentença. O tribunal inteiro permaneceu em silêncio, como se prendesse a respiração. As pessoas que acompanharam Beatriz durante toda essa dolorosa jornada estavam presentes: Velena, Lucas, Sofia, Carlos Mendes, Sr. Miguel, todos sentados em silêncio nas cadeiras da plateia. Daniel foi conduzido à sala, algemado, com o rosto pálido. Já não havia mais o ar de arrogância de sempre. 2 dias de detenção aguardando a sentença haviam arrancado a máscara que ele usará por tantos anos. Agora, restava apenas um criminoso sem saída. Laura estava sentada ao lado da mãe, nos braços de Beatriz. Desde o julgamento, vinha recebendo cuidados psicológicos especializados. Embora magra e frágil, seus olhos brilhavam com uma luz que antes nunca havia existido, a luz de quem finalmente está viva. O juiz falou com uma voz grave que ecoou por toda a sala. Após a análise completa das provas, o depoimento direto da vítima, a coerência nos relatos das testemunhas, gravações de áudio, vídeos, dados do hotel, o DNA extraído dos objetos. O conselho de sentença conclui: o réu Daniel Ferreira é culpado pelo crime de abuso sexual de menor de idade, com agravante por conduta repetitiva e ameaças psicológicas à vítima. Um longo silêncio se seguiu. O réu é condenado a 18 anos de prisão em regime fechado, proibido de trabalhar em qualquer ambiente com menores de idade pelo resto da vida, e obrigado a pagar indenização pelos custos do tratamento psicológico e pelos danos morais causados à vítima. A sessão está encerrada. O som do martelo ecoou. Laura virou-se para a mãe. Acabou, mãe? Beatriz assentiu, abraçando a filha com força. Acabou. A partir de agora, tudo recomeça, meu amor. A imprensa noticiou com destaque. O cunhado perfeito era, na verdade, um monstro disfarçado. Mãe solo abala o sistema judicial. A vitória da coragem sobre o silêncio. Daniel foi transferido para o presídio de segurança máxima do complexo penitenciário de Guarulhos. A mídia continuou explorando os detalhes do processo. Muitos pais que já haviam deixado seus filhos no centro onde ele trabalhava começaram a se preocupar. 2 jovens, que haviam sofrido assédio mais leve, vieram a público afirmar que os já desconfiavam, mas tinham medo de serem ridicularizadas. Clara, esposa de Daniel, divulgou um pedido público de desculpas por meio de um vídeo nas redes sociais. Sentada em frente à câmera, os olhos vermelhos de tanto chorar, ela declarou: "Eu defendi meu marido porque não queria acreditar que isso fosse verdade. Mas hoje, quero pedir desculpas a Beatriz e a Laura por ter virado as costas quando elas mais precisavam." Beatriz assistiu ao vídeo. Não sentiu ódio, mas também não perdoou. Apenas suspirou, colocando a mão sobre a da filha. Não precisamos de desculpas. Precisamos de mudança. 1 mês depois, Beatriz foi reintegrada à sua antiga escola. A diretora Marisa Duarte a recebeu com um abraço hesitante, mas sincero. "Bea, eu devo a você um pedido de desculpas." "Tudo bem. Eu entendo que você teve que fazer escolhas sob pressão." Marisa olhou nos olhos de Beatriz. "Quero convidá-la para participar de um novo programa de ensino voltado para alunos em situação especial. Você seria a pessoa mais adequada." Beatriz sorriu. "Eu aceito. Mas com uma condição." "Que condição?" "O programa precisa se chamar Esperança. Marisa riu. "O nome que a Laura escolheu para o bebê que carrega." "Sim. Porque essa criança é o futuro." Em dezembro, Laura deu à luz. Uma menina saudável, com 3,2 kg, olhos castanho escuros e mãos minúsculas que agitavam no ar em busca de calor. Na sala de parto, Beatriz segurava firme a mão da filha, emocionada e trêmula. "Qual será o nome da bebê?" perguntou a enfermeira ao entregar o bebê para Laura. "Esperança." sussurrou Laura, com os olhos brilhando. "Porque ela é a esperança." Beatriz chorou. Pegou a neta no colo, encostando-a com delicadeza no peito e murmurou: "A esperança é o caminho que nós mesmas abrimos, passo a passo."
A repercussão do caso chegou até o Congresso Nacional. Uma jovem deputada enviou um convite para que Beatriz atuasse como consultora de um novo projeto de lei. Projeto de Lei de Proteção de Menores contra Abusos em Ambientes Familiares Estendidos. Beatriz participou da reunião com ativistas sociais, advogados e psicólogos. Ela relatou cada etapa, desde a descoberta do ultrassom até bater a porta de cada órgão competente. Eu não sou uma mulher forte. Eu sou uma mãe. E uma mãe encurralada pode se tornar qualquer coisa que for preciso para proteger seu filho. Todos na sala se levantaram e aplaudiram. Uma jovem psicóloga, Teresa Costa, se aproximou e disse: "Você não salvou apenas sua filha. Salvou também todas as crianças sem voz." Sofia Oliveira publicou um livro baseado no caso, com o título A Mãe que Não Temeu. Na primeira semana de lançamento, o livro entrou para a lista dos mais vendidos em São Paulo. Durante a primeira sessão de autógrafos, Sofia se levantou no meio da multidão e apontou para uma mulher que segurava um bebê. Essa é Beatriz Garcia. A história no livro não é ficção. É real. E ela é o motivo pelo qual eu continuo sendo jornalista. A multidão aplaudiu em uníssono. Beatriz sorriu levemente, ainda abraçada à pequena Esperança, que dormia profundamente. Laura recebeu autorização especial para estudar em casa durante os 3 primeiros meses após o parto. Beatriz contratou um professor de artes, Diego Moreira, um jovem paciente e entusiasmado. Nas primeiras aulas, Laura ainda se sentia insegura. Mas pouco a pouco, seus traços voltaram a ganhar leveza. Um dia, Beatriz abriu a porta da sala de estudos e viu Laura finalizando uma grande pintura, uma mulher de pé em meio a um campo de cevada, com uma garotinha pequena segurando firmemente sua mão. "Como se chama esse quadro?" perguntou Beatriz. "O Caminho da Esperança", respondeu Laura, sorrindo. Beatriz se aproximou, acariciou os cabelos da filha. As duas ficaram ali, contemplando a pintura, sem precisar dizer mais nada. À noite, Laura ninava Esperança no quarto, enquanto Beatriz estava na varanda, olhando para o céu. A luz do apartamento já não piscava como nos meses anteriores. Agora, cada lâmpada brilhava intensamente e nada mais estava escondido na escuridão. O Sr. Miguel, o idoso do andar de cima, bateu à porta e desceu com um vaso de flores roxas. "Para a sua netinha. Essa flor só floresce quando há amor suficiente." Beatriz sorriu, pegando o vaso. "Obrigada. O senhor faz parte dessa história. Eu só fiz o que era certo. Mas você fez o que ninguém teve coragem de fazer." Domingo de manhã. 3 gerações sentadas no mesmo banco do parque, o mesmo onde Beatriz costumava segurar a pequena Laura em seus braços. Agora, ela segurava Esperança, que dormia tranquilamente embrulhada em uma manta rosa. Laura estava ao lado, pintando raios de sol dourados com aquarela, colorindo a página da vida que um dia acreditou estar mergulhada na escuridão. "Mãe", disse Laura suavemente. "Sabe de uma coisa?" "O que, filha?" "Eu acho que se a senhora não tivesse encontrado aquele ultrassom naquele dia, talvez eu tivesse desaparecido. Não só fisicamente, mas minha alma também." Beatriz segurou a mão da filha. "Mas eu encontrei. E sempre vou encontrar você, mesmo que o mundo inteiro te vire as costas." A história se encerra com uma pequena exposição de arte. Laura apresentou suas 10 obras mais recentes, cada uma retratando uma parte da memória. Entre elas, uma mostrava uma mulher em pé diante de um imenso portão de ferro. Abaixo do quadro, havia uma legenda: "Se a justiça não abrir a porta por conta própria, nós seremos a chave." O silêncio pode matar a fé e a justiça. Mas a coragem pode despertar a consciência de toda uma sociedade. A história de Beatriz e Laura nos lembra que, mesmo na escuridão mais cruel, se houver ao menos uma pessoa que se recuse a se curvar, a esperança ainda vive. Uma mãe comum, quando luta por seu filho, pode se tornar a voz de milhares de esquecidos. A justiça pode até tardar, mas isso não significa que ela não virá. Acredite na verdade. E nunca tema quando estiver do lado certo.
Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.